Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Jó 32, versículo 21 e 22. Não serei parcial com ninguém, a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Uma outra tradução diz: não sei usar de lisonjas, Em breve me levaria o Criador. A diferença entre o verdadeiro incentivo, o verdadeiro encorajamento pelo Espírito e a lisonja, a bajulação, é que existe falsidade. A lisonja, ela é um elogio falso, onde a pessoa está usando de interesses pessoais, adulando a pessoa para fins de benefício próprio. Assim, é muito do Evangelho hoje em dia, que alisa o pecador, não toca no tema do pecado, da carne, da renúncia, para não ofender aos que estão dando dinheiro, os dizimistas. O Salmo 101, versículo 6, que aquele que anda num caminho reto servirá ao Senhor. E no versículo 7 diz que aquele que usa de engano não ficará firme na casa do Senhor. Aqui o que nós vemos, pessoal, que entre a aliança antiga e a nova, entre os profetas da lei e os profetas da graça, esse contraste se torna evidente entre João Batista e Paulo, pelo fato de que os profetas da lei, quando bem intencionados, procuravam pregar o arrependimento. No entanto, estavam numa aliança inferior ainda, porque Jesus não tinha vindo e morrido na cruz. Então, eles falariam do arrependimento e o máximo que a pessoa poderia fazer um sacrifício anual, porque falharia sempre. Agora, obras maiores, Jesus disse. Na nova aliança, Paulo mostra que pela graça somos gerados de novo para uma viva esperança, aonde podemos receber o Espírito Santo e então nos arrependermos e termos nojo do pecado e sermos gradativamente libertos da prática do pecado. Indo ainda mais além no fato de que, como diz em Efésios, aquele que roubava, pare com isto e se volte a Cristo, se arrependa e comece a trabalhar e repartir com o necessitado. O que vemos que essa nova vida que a graça produz é uma obra maior, porque vai gerar pelo fruto do Espírito pessoas que obedecem por amor, pessoas que ficam cada vez mais parecidas com Jesus. Então temos aí o verdadeiro arrependimento, que vai fazer com que a pessoa abandone as práticas antigas e comece então a praticar a obra do Senhor. Em 3 áreas podemos ver essa transformação. Na mente, nós começamos a ter essa metanoia e ver o pecado então como inimigo, como desnecessário. Paramos de amar o pecado, desejar e cobiçar o pecado. No coração, então, começamos a ter compaixão das pessoas. Veja que aqui no texto inicial nós falamos de lisonja. O amor não pode ser fingido, as palavras não podem ser humanas, É como se o nosso corpo estivesse nessa terra apenas para ligar, sabe, pessoal? É interessante essa dualidade, porque enquanto o nosso corpo está na terra para ligar, assim, seja na terra como no céu, colocar a mão sobre os enfermos, pregar o Evangelho, ligar profeticamente, é como se o nosso corpo fosse uma conexão, uma extensão do céu. Nosso corpo serve então, lá em 2 Timóteo 2,20 diz que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra.
para ser um canal entre o céu e as pessoas, criando uma atmosfera com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. No entanto, a nossa mente e o nosso coração devem estar, falando na alma, o máximo possível no céu. Como dizem em Colossenses 3, vocês já recitaram, pensa nas coisas do alto. O fato de ter a mente no céu, de estar sempre meditando na palavra, como diz o Salmo 1, levando cativo todo pensamento a Cristo, rejeitando, confessando imediatamente todo pensamento intruso, né? Toda tentação, mágoa, porque quando a pessoa diminui a consagração, acontece que ela se torna menos sensível. Lembra quando Jesus falou que essa caixa de demônios só sai com oração e jejum? Quando a pessoa diminui a consagração, a sua percepção ela começa a ficar vulnerável. Jesus disse: orai para que não caiam em tentação. Quando nós estamos num dia que corremos muito para lá e para cá e temos pouco tempo para a oração, né? Nossa mente não é colocada em Cristo. Efésios 26:3 diz que se nós colocarmos nossa mente em Cristo, haverá paz. Logo perderemos a paz. O fato é que a mente já perde a paz e o coração também. Vemos que a nível de alma, a pessoa quando ela para de se consagrar, a interpretação dela muito inspirada por inimigo. Qualquer coisa irrita ela, qualquer coisa estressa. Ela interpreta que todo mundo está contra ela, perseguindo ela. Ela interpreta que não é amada, que estão maquinando contra ela. A paz vai embora. Toda a percepção fica afetada. A falta de consagração faz com que nós interpretemos errado as pessoas, as circunstâncias. Então tudo nos assusta, tudo nos irrita, tudo nos amedronta. E começamos a, como se diz, quando a Bíblia fala que o amor, ele não está ali com uma lista de ofensas, né? Ele não se ressente do mal. Quando fala que o amor não suspeita o mal, né? Ele faz com que a pessoa que está no Espírito, ela sempre vai ter um coração inspirado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, Romanos 8,14. Mas quando eu ou você estamos com pouca consagração, oração, jejum, nós tivemos dias muito corridos, nossos sentidos não são confiáveis, porque a gente vai ver chifre em cabeça de cavalo, a gente vai começar a suspeitar males, a gente vai começar a realmente imaginar coisas vãs. Veja, o que a gente diminui em consagração, aumenta em tribulação, aumenta em imaginação, perturbação, em tristeza. É como se as ervas daninhas raposinhas começassem a multiplicar rapidamente as bactérias espirituais. Por isso, Jesus sempre atendia o povo, mas a prioridade dele era falar muito mais com o Pai, estar com o Pai, para poder atender bem o povo. Então, ter a mente e o coração no céu, como eu estava falando a nível de alma, é consagração. É oração, adoração, ouvindo louvores, andando com pessoas que amam Jesus, né? Se for evangelizar com muito cuidado, porque os ímpios podem, né? Roda de escarnecedores, é muito perigoso contaminar-se, então nós devemos estar sempre no comando. Jesus sentava no meio dos pecadores, mas não se misturava com eles na conversa. A gente trazendo eles para o céu, não eles nos levando para a carnalidade e o mundanismo. Veja só, a nível de alma, então, está na meditação, na consagração. E a nível de espírito, nós realmente amamos o céu, somos do céu. Não somos dessa terra, somos peregrinos e forasteiros. Quando ele fala não vos conformeis com este século, significa que nada nos conquista. A gente não se conforma com a música deste mundo, nós queremos a música do céu. A gente não se conforma com as riquezas deste mundo, nós queremos as riquezas celestiais. A gente não se conforma com a prostituição, a gente quer a pureza de Cristo. Então a gente tem um bom gosto. A nível espiritual, não se conformar com esse século significa que nada nos conquista, nada é impressionante nessa terra. Nós estamos aqui para ganhar vidas, para santificar a nossa vida, para renunciar à carne, para
trazer aos corações o Evangelho. Coisa tremenda, né, pessoal? Somos seres celestiais e este corpo é apenas uma conexão entre o céu e a terra. A nossa alma sempre ali se apegando no Senhor para não ser enganada pela carne, né? Porque os sentidos da carne acabam prevalecendo. Pode ver com a pessoa, quando ela diminui a oração, a maneira dela pensar, ver, refletir e imaginar é falha, cada vez mais falha. Mas quando nós estamos com uma comunhão bem profunda com o Senhor, Ele consegue, como uma bússola, sempre estar corrigindo a nossa rota.